a todos. Boa noite. Declaro aberta a 68ª reunião ordinária da 20ª legislatura da Câmara Municipal. Sobre a proteção de Deus e em nome do povo guarbandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, a secretária da mesa diretora para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Lista de presença. Alcemir Monferdini Júnior, presente. Antônio Francisco Eleodoro, presente. Aristeu Brolese Filho, presente. Cláudia Cristina de Lima Sá, presente. Eduardo Caetano da Silva Domingues, presente. Lourenço Santana Ribeiro, presente. Lucas Rafael Santos, presente. Rodrigo Arrelário Silva, presente. E Rosiméria Aparecida do Prado, presente. Os senhores vereadores receberam a ata da reunião anterior com 8 horas de antecedência, conforme o regimento interno? Sim. Os senhores vereadores estão de acordo com a ata apresentada? Sim. A ata está aprovada. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo à segunda parte. Leitura pela secretária do projeto de lei número 038/2026, salvo emenda. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 038/2026, vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelário Silva. Sim. Rosiméria Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 038/2026 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária da emenda modificativa 001/2026 ao projeto de lei número 038/2026. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta emenda modificativa? Em votação, em segundo turno, da emenda modificativa 001/2026. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelário Silva. Sim. Rosiméria Aparecida do Prado. Sim. A emenda modificativa número 001/2026 foi aprovada em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária da emenda modificativa 002/2026 ao projeto de lei número 038/2026. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta emenda modificativa? Em votação, em segundo turno, da emenda modificativa 002/2026. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelário Silva. Sim. Rosiméria Aparecida do Prado. Sim. A emenda modificativa número 002/2026 foi aprovada em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária da emenda aditiva modificativa 001/2026 ao projeto de lei número 038/2026.
Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre essa emenda aditiva e modificativa? Em votação, em segundo turno, da emenda aditiva e modificativa 001/2026. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina Delime Sac. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arelar Silva. Sim. Rosiméria Aparecida do Prado. Sim. A emenda aditiva e modificativa número 001/2026 foi aprovada em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária da emenda aditiva e modificativa 002/2026 ao projeto de lei número 038/2026. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta emenda aditiva e modificativa? Em votação, em segundo turno da emenda aditiva e modificativa 002/2026. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina Delime Sac. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arelar Silva. Sim. Rosiméria Aparecida do Prado. Sim. A emenda aditiva e modificativa número 002/2026 foi aprovada em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária da emenda supressiva 001/2026 ao projeto de lei número 038/2026. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta emenda supressiva? Em votação, em segundo turno da emenda supressiva 001/2026. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina Delime Sac. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arelar Silva. Sim. Rosiméria Aparecida do Prado. Sim. Emenda supressiva número 001/2026 foi aprovada em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária da emenda aditiva 01/2026 ao projeto de lei número 038/2026. Por se tratar de segundo turno, o senhor dispensa a leitura? Sim. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta emenda aditiva? Em votação, em segundo turno, da emenda aditiva 001/2026. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina Delime Sac. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arelar Silva. Sim. Rosiméria Aparecida do Prado. Sim. A emenda aditiva número 001/2026 foi aprovada em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei complementar número 019/2026 em primeiro turno. Projeto de lei complementar número 019/2026. Altera o valor do piso salarial dos agentes comunitários da saúde e agentes de combate a endemias do município de Bueno Brandão, MG, nas formas estabelecidas pela emenda constitucional no número 120, de 5 de maio de 2022 e de outras providências.
submeto as condições dessa augusta Casa Legislativa para fins de apreciação e pretendida aprovação atendidos aos dispositivos que disciplinam o processo legislativo ou incluso projeto de lei complementar que visa alterar o valor do piso salarial dos agentes comunitários da saúde e os agentes do combate a endemias à luz da emenda constitucional no número 120, de 5 de maio de 2022. O piso salarial consiste em apertada síntese no patamar mínimo da contratação em certas categorias profissionais, nos moldes do artigo 7º da Constituição Federal da República em 1988, e é tentativa de assegurar remuneração côndega aos profissionais de maneiras compatível aos esforços empreendidos da profissão. Como o piso salarial dos agentes comunitários da saúde e o agente do combate a endemias não pode ser inferior de 2 salários mínimos, nossos termos da Constituição Federal, tendo em vista que o valor do salário mínimo durante o ano de 2026 foi para R$ 1.621, faz-se necessária a presente adequação. Desta maneira, submetemos o presente projeto de lei e apreciação de Vossa Excelência, solicitando sua aprovação, tendo em vista a importância da matéria. Renovo ao Senhor Presidente e os demais membros da Casa de Leis meus protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Lorival Cavini Júnior, Prefeito Municipal. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei complementar? Com a palavra, vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Só para explicar, né, do que se trata o projeto. Então, primeiramente, boa noite, presidente, boa noite, demais colegas, público presente, jornalista presente, também o público que vai nos acompanhar em nas redes sociais e também aos servidores dessa casa, boa noite. Então, esse projeto de lei complementar 019 está alterando o piso aí dos agentes comunitários de saúde, né? E os agentes de combate à endemia do município de Boi Brandão, como a mesma secretária falou, os agentes, né, eles têm um piso já fixado, então não pode ganhar menos que 2 salários mínimos. O mínimo é os 2 salários mínimos, né? Então, o que aconteceu? Na época que nós aprovamos aqui o projeto de lei que dispõe sobre a reorganização do quadro de pessoal dos servidores da administração pública, nós aprovamos o projeto, foi dia 15 do 4, no mês de abril. E aí o que aconteceu? Aí, quando foi feito os cálculos, eles fizeram os cálculos errados. Não só do agente de endemias e também do agente comunitário de saúde, mas de outros profissionais também. Eles calcularam de forma errada e também aí a questão dos níveis também está alterando, né, no próximo projeto aqui. Então, só mesmo a questão aí de regularização aí na questão dos valores, né? E fizeram o cálculo errado, então está ajustando esses cálculos. Mas é só isso. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 019/2026. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Leodoro. Sim. Aristeu Brolesi Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Renar Silva. Sim. Rosiméria Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei complementar número 019/2026 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei complementar número 020/2026 em primeiro turno. O
Projeto de Lei Complementar número 020/2026. Altera as disposições de Lei Complementar número 2920, do dia 15 de abril de 2026 e das outras providências. Tem a presente proposição no intuito de promover adequações na Lei Complementar número 2920, de 15 de abril de 2026, que dispõe sobre a reorganização do quadro de pessoal dos servidores da administração pública do Municipal de Bueno Brandão, MG, e estabelecer outras providências. Referida à lei complementar, é muito extensa, sendo que ocorreram alguns erros em suas elaborações, que somente no momento de lançamento da folha dos servidores que foram constatados pela Divisão de Recursos Humanos do município. Assim, faz necessário corrigir o valor dos vencimentos do cargo do agente de endemias, pois a lei complementar em questão concedeu um aumento real para todos os servidores, mas com relação ao agente de endemias foi estabelecido somente o valor do piso nacional. Veja que o agente comunitário de saúde, que sempre teve um vencimento igual ao do agente de endemias, passou a ter o vencimento no valor de R$ 3.323,59, ao passo que de agente de endemias ficou no valor de R$ 3.242. Assim, a alteração de lei se faz necessária por uma questão de justiça, proporcionando o mesmo percentual o aumento a todos os servidores do município. Também houve um equívoco no valor do vencimento do cargo do enfermeiro do programa Saúde da Família, que ficou no valor abaixo do que já estava previsto na lei, bem como o cargo chefe da divisão de obras. Instalações e serviços rurais, que também ficou abaixo do que já estava estabelecido. E ainda houve um erro na digitação no nível de vencimento dos cargos de borracheiro e de servente de pedreiro, que acarretou a alteração dos seus níveis sem nenhuma justificativa. Também faltou no anexo 16, que com os cargos que foram renomeados do quadro permanente aos servidores. Portanto, é com satisfação que encaminho o presente projeto de lei complementar aos cuidados dessa ilustre Câmara Municipal, para que dela conheça o regime de urgência e afinal aprovem. Atenciosamente, Lorival Cavini Júnior, Prefeito Municipal. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Como sempre acontece, né? Tem projeto para cá, a gente fica assim, comparado para aprovar esses projetos, usando correrias, ver quanto erro o projeto tem, né? Em outros projetos que vieram para nós, quantos erros, esse da reestruturação, né, da administração. Você vê a questão aqui do anexo aqui 16 meses, ele nem consta nessa reorganização, os projetos de reorganização administrativa. São os cargos de varredor de rua, né, que foi renomeado para agente de serviços urbanos, o operador de máquinas, né, que foi renomeado para operador de máquina 1, operador de máquina niveladora, que foi renomeado para operador de máquina 2, o lixeiro, que foi renomeado para coletor de resíduos. Então, como não existia na lei, né, o cargo não existe, né? Então, não tem um anexo, o cargo nem existe aqui na lei. Então, como foi colocado pela secretária, está organizando aí, calculando, né, novamente o do agente de endemias, né, que no projeto de lei o valor estava R$ 3.323,59. Então, com um novo cálculo, né, que é o valor do piso, que é 2 salários, né, mínimo,
foi para R$ 3.242. Do enfermeiro do programa do SF, né, da Saúde da Família, o valor também calculado errado aqui, né? Antes era 3.000, no projeto que nós aprovamos 3.587, e com o novo cálculo, 4.135,8 centavos. Aí segue os demais, que é o chefe da divisão de obras, borracheiro, o servente de pedreiro. Então são esses aí que estão organizando aí a questão dos valores, né, que estava na lei, que estava abaixo, né? Então, acredito que eles vão receber desde o momento que foi aprovada a lei, que eu imagino aí, não sei se é o começo de janeiro, né? Já que o cálculo estava errado também, né? Acredito que é desde o começo do ano. Mas, então é isso, né? Então estamos reorganizando novamente. E possivelmente que venha, conforme vai observando, vai vindo mais exemplos ainda. Porque a lei, como uma lei muito complexa, com certeza vai vir ainda mais projetos para acabar consertando a lei. É isso. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 020/2026. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brodés Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arelar Silva. Sim. Rosiméria Aparecida do Prado. O projeto de lei complementar número 020/2026 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 056/2026 em primeiro turno. Projeto número 56, de 19 de junho de 2026. Altera o PPA quadriênio 2026-2029 na Lei número 2.878, de 10/12/2025, e abre no orçamento vigente a Lei número 2.879, de 10/12/2025, crédito adicional especial. O presente projeto de lei tem o escopo de solicitar autorização legislativa para abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, consignando no mesmo as dotações orçamentárias que constam no projeto de lei anexo, que subsidiaram as despesas como aquisição de equipamento para a atenção primária à saúde, destinados às unidades básicas de saúde, no valor de R$ 199.946, através do recurso financeiro de transferência da União do SUS, com a indicação do excelentíssimo deputado federal Reginaldo Lopes. Incrementos temporários de atenção primária em saúde, destinado à saúde da pessoa idosa, da saúde da mulher, e um instrumento de dispositivos à navegação de cuidados que resume em fortalecimento da atenção primária em saúde e incrementos da média e alta complexidade da saúde, destinando as despesas com combustíveis e outras para manutenção de transporte ao paciente do município, no valor de R$ 404.025. Através do recurso financeiro de transferência da União do SUS, que refere-se às emendas parlamentares da União, indicada pelo excelentíssimo senador Cleitinho Azevedo e os senhores deputados federais Luiz Fernando Farias e Rafael Simões, totalizando esse projeto de lei no valor de R$ 603.971. E sendo que, para tanto, altera-se nas leis municipais
número de 2878, de 10 de dezembro de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2026 a 2029. Lei Municipal número 2.842, de 22 de julho de 2025. Lei das Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração de lei orçamentária de 2025, bem como LOA. Lei Orçamentária Anual, número 2.879, de 10 de dezembro de 2025, LOA 2026. Sendo que cumpre no momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de estímulo e consideração. Bueno Brandão, 19 de junho de 2026, atenciosamente, Lorival Cavini Júnior, prefeito municipal. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 056/2026. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brodese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelar Silva. Sim. Rosiméria Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 056/2026 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei, lei 058/2026, em primeiro turno. Projeto de lei número 58, de 26 de junho de 2026. Altera o PPA quadriênio 2026-2029 na lei número 2.878, de 10 de 12 de 2025, e abre no orçamento vigente lei número 2.879, de 10 de 12 de 2025, crédito adicional com suplementar. O presente projeto de lei tem o escopo de solicitar autorização legislativa para abertura de crédito adicionais suplementares no orçamento vigente, consignando no mesmo as dotações orçamentárias que constam no projeto de lei anexo no valor total de R$ 783 mil, que subsidiaram as despesas com a aquisição de veículos para a Secretaria de Assistência Social e Educação, com recursos ordinários do município, com recursos de Fundeb, sendo que, para tanto, altera-se nas leis municipais, número 2.878, de 10 de dezembro de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2026 e 2029. Lei Municipal número 2.842, de 22 de julho de 2025, é uma lei de diretrizes orçamentária que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração de lei orçamentária de 2026, bem como LOA, Lei Orçamentária Anual número 2.879, 10 de dezembro de 2025, LOA 2026. Sendo que cumpre no momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de estimas e consideração. Bueno Brandão, 26 de junho de 2026. Atenciosamente, Lorival Cavini Júnior, prefeito municipal. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Em votação, em primeiro turno, do projeto de lei número 058/2026. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brodese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelar Silva. Sim. Rosiméria Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 058/2026 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 059/2026 em primeiro turno. Projeto número 59, do 6 de julho de 2026.
altera o PPA quadriênio 2026-2029, a Lei nº 2.878, de 10/12/2025, e abre no orçamento vigente Lei nº 2.879, de 10/12/2025, um crédito adicional especial. O presente projeto de lei tem o escopo de solicitar autorização legislativa para abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, consignando no mesmo anotações orçamentárias que constam no projeto de lei anexo que subsidiaram a despesas com pavimentação da várzea do lago, no valor de R$ 398 mil, através de recursos financeiros de transferência especial da União, com a indicação do excelentíssimo deputado federal Luiz Fernando Faria. Manutenção dos custeios dos serviços de atenção primária à saúde, destinada a fortalecer as ações desenvolvidas pela atenção primária à saúde no município de Bueno Brandão, no valor de R$ 100 mil, através do recurso financeiro e as transferências da União do SUS. E sendo que, para tanto, altera-se nas leis municipais, número 2.878, de 10 de dezembro de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2026-2029. Lei Municipal número 2.842, de 22 de julho de 2025. Lei da Diretriz Orçamentária, que dispõe sobre as diretrizes para elaborações da Lei Orçamentária de 2026, bem como LOA, Lei Orçamentária Anual, número 2.879, de 10 de dezembro de 2025, LOA 2026. Sendo que cumpre no momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de estilos e consideração. Bueno Brandão, 6 de julho de 2026, atenciosamente Lorival Cavilli Júnior, prefeito municipal. Algum vereador ou vereador gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Em votação, em primeiro turno, do projeto de lei número 059/2026, vereador Alcemir Monferdini Júnior, Antônio Francisco Eleodoro, Sim. Aristeu Brolese Filho, Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá, Sim. Lourenço Santana Ribeiro, Sim. Lucas Rafael Santos, Sim. Rodrigo Renar Silva, Sim. Rosiméria Aparecida do Prado. Sim. Projeto de lei número 059/2026 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei 060/2026 em primeiro turno. Projeto de lei número 60, de 7 de julho de 2026. Altera o PPA quadriênio 2026-2029 na lei número 2.878, de 10/12/2025, e abre no orçamento vigente a lei número 2.879, de 10/12/2025, crédito adicional suplementar. O presente projeto de lei tem o escopo de solicitar autorização legislativa para abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, consignando no mesmo anotações orçamentárias que constam no projeto de lei anexo no valor total de R$ 180 mil, que subsidiaram a despesa com a transferência ao Hospital Maternidade Senhor Bom Jesus, referente ao recursos de transferências do Estado do SUS, da política da estruturação hospitalar de urgência e emergência. Resolução CSMG número 11.059 de 2026, com indicações do excelentíssimo deputado estadual, doutor Maurício, sendo que para tanto altera-se as leis municipais número 2.878, de 10 de dezembro de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2026 a 2029.
Lei Municipal número 2.842, 22 de julho de 2025, Lei da Diretriz Orçamentária, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração de Lei Orçamentária 2026, bem como LOA. Lei Orçamentária Anual número 2.879, que 10 de dezembro de 2025, LOA 2026, sendo que cumpre no momento, aproveitamos para renovar nossos protestos, estigmas e consideração. Bueno Brandão, 7 de julho de 2026, atenciosamente, Lorival Cavini Júnior, Prefeito Municipal. Em votação, em primeiro turno, do projeto de lei número 060/2026, vereador Alcemir Monferdini Júnior, Sim. Antônio Francisco Leodoro, Sim. Aristeu Brolese Filho, Sim. Cláudia Cristina Denime Sá, Sim. Lourenço Santana Ribeiro, Sim. Lucas Rafael Santos, Sim. Rodrigo Arrelar Silva, Sim. Rosiméria Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 060/2026 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do requerimento número 061/2026. Senhor Presidente, o vereador que subscreve vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 157, parágrafo único do artigo 206 do inciso 13, a dispensa do exercício mínimo para aprovação em segundo turno projeto de lei 038, 056, 058, 059 e o 60/2026, sala de sessão da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 8 dias do mês de julho de 2026. Antônio Francisco Leodoro, vereador da 20ª Legislatura. Câmara Municipal de Bueno Brandão, MG. Em votação, em turno único, do requerimento número 061/2026. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. O requerimento número 061/2026 foi aprovado por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do requerimento número 062/2026. Senhor Presidente, os vereadores que abaixo subscrevem, nos termos do artigo 203 do Regimento Interno da Câmara Municipal, vem respeitosamente requerer a Vossa Senhoria que seja encaminhado o ofício ao excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, a Secretaria Municipal competente por zelar pelo cemitério municipal, para que sejam prestados os seguintes esclarecimentos a respeito do serviço de dedetização do cemitério municipal. Qual a periodicidade da execução dos serviços de dedetização do cemitério municipal? Qual ou quais produtos está sendo utilizado ao controle de escorpiões? Se o cronograma de execução do serviço está sendo cumprido conforme previsto no contrato firmado com a empresa Secoambiental, Serviços, Pesquisas e Construtoras, se já está havendo movimentação para um novo procedimento licitatório em virtude do encerramento do contrato com a empresa neste mês de julho. O presente requerimento tem por objetivo fiscalizar a execução do contrato de prestação de serviços de dedetização do cemitério municipal, diante da crescente preocupação da população com a infestação de escorpiões na região. Trata-se de um problema que vem tirando a paz e a tranquilidade dos moradores do bairro Jardim dos Pássaros. Nos últimos anos, o aparecimento de escorpiões aumentou significativamente, gerando inseguranças e colocando em risco a saúde e a integridade física dos moradores, especialmente das crianças e idosos. Assim, torna-se imprescindível que esta Casa Legislativa tenha conhecimento da periodicidade
dos serviços executados nos produtos utilizados e o fim de verificar a eficácia das medidas adotadas e, se necessário, cobrar providências para garantir maior segurança à população. Sala das Sessões, plenário vereador Jorge Borges de Paula Borges, 13 de julho de 2026. Cláudia Cristina de Lima Sá, Rodrigo Arrelardo Silva, Lucas Rafael Santos, Lourenço Santana Ribeiro e Alcemir Monferdini Júnior, vereadores da 20ª Legislatura. Em votação, em turno único, do requerimento número 062/2026, quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. O requerimento número 062/2026 foi aprovado por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária da indicação número 041/2026. Senhores vereadores, o vereador que essa subscreve, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal, à Secretaria de Obras, Viação e Serviços Públicos, que seja realizado com caráter de urgência a manutenção e a revitalização de pinturas das faixas de sinalização horizontal e a implementação dos tachões refletidos, olho de gato, na rodovia municipal Campo Místico, que liga Bueno Brandão até a cidade de Socorro. A presente proposição tem por objetivo garantir as seguranças viárias e trafegabilidade e a prevenção de vidas daqueles que utilizam diariamente a referida via pública. Atualmente, o trecho mencionado encontra-se com a sinalização horizontal severamente desgastada pela ação do tempo e pelo fluxo constante de veículos. A ausência das faixas divisórias da pista, de bordas bem visíveis, somada à falta de taxadores refletivos, olhos de gato, tem causado sério transtorno aos motoristas. Essa situação se agrava drasticamente no período noturno e em dias de chuva ou forte neblina, momento em que a visibilidade fica severamente comprometida, elevando o risco das colisões frontais, saídas de pista ou os outros acidentes graves. Desta forma, a revitalização da sinalização é uma medida preventiva essencial, urgente, de responsabilidade do município, visando resguardar a integridade física dos condutores, passageiros e pedestres. Sala de sessão da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 2 dias do mês de julho de 2026. Vereador Rodrigo Arrelardo Silva, 20ª Legislatura. Em votação, em turno único da indicação número 041/2026. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. A indicação número 041/2026 foi aprovada por 8 votos favoráveis. Considerando o requerimento número 061/2026, e conforme determina o parágrafo único do artigo 157 do Regimento Interno, passaremos à ampliação em segundo turno dos projetos de lei complementar número 019 e 026. Leitura pela secretária do projeto de lei complementar número 019/2026. Por se tratar de segundo turno, o senhor dispensa a leitura? Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Em votação, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 019/2026. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim.
Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arelar Silva. Sim. Rosiméria Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei complementar número 019/2026 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei complementar número 020/2026. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Em votação em segundo turno, o projeto de lei complementar número 020/2026. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arelar Silva. Sim. Rosiméria Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei complementar número 020/2026 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Informo aos senhores vereadores que têm em vista o disposto no artigo 234 do Regimento Interno que os projetos de leis complementares número 019/020/2026 e os projetos de lei 038, 056, 058 e 059 e 60/2026, já aprovados em segundo turno, serão leitura pela secretária do projeto de lei 056, por se tratar de segundo turno, o senhor dispensa a leitura? Sim. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Em votação em segundo turno, o projeto de lei 056, vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arelar Silva. Sim. Rosiméria Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 056
Foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 058/2026, por se tratar de segundo turno. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 058/2026, vereador Alcemir Monferdini Júnior, Antônio Francisco Leodoro, Sim. Aristeu Brolese Filho, Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá, Sim. Lourenço Santana Ribeiro, Sim. Lucas Rafael Santos, Sim. Rodrigo Arrelar Silva, Sim. Rosinene Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 058/2026 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 059/2026. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 059/2026. Vereador Alcemir Monferdini Júnior, Sim. Antônio Francisco Leodoro, Sim. Aristeu Brolese Filho, Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá, Sim. Lourenço Santana Ribeiro, Sim. Lucas Rafael Santos, Sim. Rodrigo Arrelar Silva, Sim. Rosilene Aparecida do Prata. Sim. O projeto de lei número 059/2026 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 060/2026. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 060/2026, vereador Alcemir Monferdini Júnior, Sim. Antônio Francisco Leodoro, Sim. Aristeu Brolese Filho, Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá, Sim. Lourenço Santana Ribeiro, Sim. Lucas Rafael Santos, Sim. Rodrigo Arrelar Silva, Sim. Rosilene Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 060/2026 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Informo aos senhores vereadores que têm em vista o disposto no artigo 234 do Regimento Interno que os projetos de leis complementar número 020/2026 e os projetos de lei 038, 056, 058, 059 e 060/2026, já aprovados em segundo turno, serão apreciados também em redação final desta mesma reunião. Leitura pela secretária do parecer de redação final do projeto de lei complementar número 019/2026. Os senhores dispensam a leitura? Em votação, o parecer de redação final acima citado. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por totalidade dos votos. Leitura pela secretária do parecer de redação final dos projetos de lei complementar número 020/2026. Os senhores dispensam a leitura? Em votação, o parecer de redação final acima citado. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por totalidade dos votos. Leitura pela secretária do parecer de redação final do projeto de lei número 038/2026. Os senhores dispensam a leitura? Em votação, o parecer de redação final acima citado. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por totalidade dos votos. Leitura pela secretária do parecer de redação final do projeto de lei número 056/2026. Os senhores dispensam a leitura?
Em votação, o parecer de redação final, acima citado. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por totalidade dos votos. Leitura pela secretária do parecer de redação final do projeto de lei número 058/2026. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em votação, o parecer de redação final acima citado. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por totalidade dos votos. Leitura pela secretária do parecer de redação final do projeto de lei número 059/2026. Os senhores dispensam a leitura? Em votação, o parecer de redação final, acima citado. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por totalidade dos votos. Leitura pela secretária do parecer de redação final do projeto de lei número 060/2026. Os senhores dispensam a leitura? Em votação, o parecer de redação final, acima citado. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por totalidade dos votos. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.